Tiziana Studart é a nossa dialogadora de hoje. Ela é secretária executiva da Secutfor, a Secretaria de Cultura de Fortaleza, é graduada em Letras pela Universidade Federal do Ceará e tem um cargo importante no movimento petista, né, do movimento do Partido dos Trabalhadores, porque ela é secretária do Movimentos Populares do Partido dos Trabalhadores, o PT. É com ela o nosso diálogo. Tiziana Studart, e ela me trouxe como objeto para pautar a conversa exatamente o seu crachá. O que significa isso? Por que você trouxe para pautar? Que tema, Tiziana? Bom, eu trouxe o crachá porque fui convidada na condição de secretária executiva da Secutfor, né? A Secretaria de Cultura de Fortaleza, e o carnaval realizado nesse ano de 2025 foi a nossa porta de entrada na Secutfor. A gente começou no dia 2 de janeiro com o desafio de organizar esse carnaval. Então, acredito que ele seja o cartão de visita da nossa gestão na Secutfor. Por isso trouxe. E o sentido de estar hoje... Quer dizer, você tem sempre uma militância enorme no partido, é secretária de Movimentos Populares do Partido dos Trabalhadores, mas agora você tem uma função pública que transcende o partido. Queria então que você conversasse sobre o poder, digamos, num partido e o poder que transcende o partido, que é, afinal de contas, a política pública para todos os partidos, ou para quem nem tem partido, enfim, para a cidade. Então, na verdade, eu venho militando no campo cultural, né? Já tive uma vivência também mais diretamente na cultura há muito tempo, quando era muito jovem, né? No teatro, mas tem uma militância no campo cultural, coordenei o Comitê de Cultura Lula Livre, inclusive. No último período, eu estava na Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, na Secult-CE, justamente contribuindo com o processo de participação social, a convite da nossa secretária Luísa Sela, que lidera a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, mas com a compreensão de que era preciso alargar os canais de participação social e pensar, então, como reestruturar o próprio Conselho Estadual de Política Cultural e como ampliar as instâncias de participação. Então, eu cheguei na Secult-CE em 2023 com o desafio de coordenar, junto com outras pessoas, a Selma Santiago, o Fábio Santiago também, a nossa 4ª Conferência Estadual de Cultura, né? Foi um processo bem rico, bem importante, de muita participação. E depois segui com o desafio tanto de trabalhar a mobilização dos segmentos culturais para o acesso às leis, tanto a política Paulo Gustavo, como também a política nacional Aldir Blanc, e estruturar essa nova dinâmica de participação social da Secult-CE. E aí estive também no Comitê de Cultura, né, do prefeito Evandro Leitão. A cultura teve um papel muito importante na eleição do prefeito Evandro, como a cultura tem tido um papel importante no último período nas lutas democráticas, na própria luta pela liberdade do presidente Lula, nos processos de denúncia também, né, ao desgoverno anterior. E então, a cultura sempre teve esse papel fundamental. E aí, legitimada por esse percurso, não só da minha trajetória partidária, mas também da minha militância no campo cultural e da minha também participação institucional na Secult-CE, eu fui convidada pelo prefeito Evandro para assumir a Secretaria Executiva da Cultura sob a liderança da Helena Barbosa, que é a nossa secretária titular. Uhum. A titular da Secretaria de Cultura de Fortaleza. E se você tivesse que definir, digamos, qual é a pegada, qual é a transversal, assim, qual é o atravessamento que a cultura tem nessa gestão? Qual é o pensamento de cultura dessa gestão? É isso. Na verdade, a gente iniciou a gestão há pouco tempo, né? Nós estamos no 1º ano da nossa gestão e o principal desafio é recompor, na verdade, com o campo cultural. A gente teve um cenário de muito afastamento no último período e então a gente recompor o diálogo com o campo, recompor o diálogo com os fóruns de linguagem, né, que são espaços auto-organizados, de reestruturar também o nosso próprio Conselho Municipal de Política Cultural e de repactuar com o campo cultural uma compreensão sobre qual é o lugar da cultura
em Fortaleza e quais são as políticas culturais prioritárias para Fortaleza nesse próximo período, compreendendo o momento que a gente vive também no nosso país, né? A gente disse muito que a cultura voltou. Quando o presidente Lula assumiu, convidou a ministra Margarete, quando ela convoca o país à construção de uma agenda de política cultural, compreendendo a diversidade do povo brasileiro, compreendendo a necessidade de ampliar a democracia, a democratização ao acesso aos direitos culturais para o conjunto do povo brasileiro e aí entendendo a diversidade, como eu disse, né, ampla do nosso povo. Então, a gente, nesse processo de volta da cultura e que a gente tem a alegria, né, de ter a Política Nacional Aldir Blanc aprovada, de ter um Sistema Nacional de Cultura também aprovado, e Fortaleza precisa estar sintonizada com isso. Pela primeira vez, Ricardo, a gente tem um alinhamento entre o Ministério da Cultura, a Secretaria da Cultura do Estado e a Secretaria de Cultura de Fortaleza. Mas, no último período, a Secutifor, ela deixou a desejar no âmbito do diálogo com o campo, na própria execução das políticas públicas, no cuidado com os nossos equipamentos culturais de cultura. Então, qual é o nosso desafio? É recompor com o campo e recompor uma agenda de condução de políticas públicas sintonizada com esse ambiente nacional e esse ambiente estadual. Diversidade e descentralização também? Exatamente, diversidade e descentralização, porque isso também é uma marca do governo do prefeito Evandro, essa compreensão de que a gente precisa alargar as políticas públicas para todo o território da cidade. Todos os territórios. E por mais que a gente, inclusive, tenha uma rede de equipamentos municipais de cultura, muitos deles mais concentrados para um lado da cidade, ainda que a gente tenha o CUCA, que são equipamentos de juventude, mas eles também são equipamentos de cultura, tem o Teatrinho da Bela Vista, tem o Centro Cultural do Canidezinho, mas a gente também tem pontos de cultura, a gente tem as bibliotecas comunitárias. Até para que possa escoar a produção daqueles territórios, dos diversos territórios, e fazer com que esses territórios possam dialogar entre si, não? Isso, a gente tem, portanto, potências culturais em diversas regiões da cidade. Se você olhar hoje, por exemplo, para a cena da música, os artistas que estão emergindo são na cena musical, inclusive no cenário nacional, o Matheus fazendo rock, por exemplo, né, um jovem negro da periferia, da Sapiranga, que hoje emerge na cena da cultura nacional, mas a gente tem diversas expressões de cultura de diversas linguagens, né? O Nó de Teatro fica na periferia, fica na Granja Lisboa. A gente tem o Grupo Formosura lá na Serrinha, quer dizer... E aí a gente tem, se a gente for olhar para o conjunto das expressões de núcleo dança, de produção de slam, saber, né? Tem o Prisma, que faz um trabalho muito importante também de teatro lá no Dias Macedo. E assim, em diversas outras linguagens. Então, a gente tem agentes culturais, trabalhadores e trabalhadoras da cultura em todos os territórios de Fortaleza. O nosso desafio, portanto, né, como gestoras de cultura, e somos duas mulheres, né, a titular e a executiva, é justamente a gente ofertar um serviço de política pública que tenha a capacidade de chegar em todos os territórios da cidade nessa perspectiva da descentralização. Já que você falou da presença das mulheres à frente do pensamento da cultura, da diversidade da cultura, da diversificação territorial da cultura, citando aí a sua participação como secretária executiva e a titularidade da Helena Barbosa, eu acho que poderíamos colocar em cena, então, um outro objeto que você me trouxe, com o qual está muito associado o seu nome, que é a militância do movimento feminista. E eu estou vendo que você trouxe... Deixa eu ver aqui, mostrar... Eu acho que você quer pautar exatamente isso, o movimento feminista do qual você é uma militante tão expressiva. É um grupo, uma camisa da Marcha Mundial das Mulheres. Fale sobre isso, fale desse seu... O que diferencia o olhar feminino em relação à cultura? O que significa essa presença feminina tão forte no comando, no empoderamento da cultura na cidade de Fortaleza?
Bom, e aliás, a gente tem uma ministra mulher, Pois é. A gente tem uma secretária de Cultura do Estado Luísa mulher, Sela, e agora a gente tem a secretária duas Helena mulheres na titular Secretaria de Cultura. e a executiva Exato. também, né? A cultura que é um substantivo Pois é. feminino. Pois né? é, cultura. Então, a cultura, né? Por isso que eu estou fazendo a ligação Então- entre feminismo e gerência da cultura e pensamento, enfim, produção de saberes a partir de políticas culturais comandadas por mulher. Assim, primeiro, quando as mulheres vão para a gestão pública, elas trazem um olhar ampliado de compreensão sobre as diversas esferas da vida, né? A esfera do público e a esfera do privado. Quando nós mulheres estamos à frente de gestões, a gente, coincidentemente, tem uma capacidade primorosa de execução de orçamento, a gente tem também um olhar de sensibilidade e de compreensão sobre todas as esferas da vida, né? E aí, falando particularmente sobre mim, né, o feminismo atravessa a minha vida desde muito cedo, porque eu sou filha de uma militante feminista, a minha mãe, desde muito cedo, me levou para atividades do movimento feminista, para os 8 de março, para outros encontros de mulheres. Eu me lembro que quando eu tinha 10 anos, eu participei de um encontro das mulheres emancipacionistas realizado aqui em Fortaleza, que eu tive a oportunidade de conhecer, inclusive, Dadá, viúva de Corisco, né, que veio para cá. Então, eu cresci nesse cenário. Cangaceira, né? cangaceira. Minha mãe, junto com a Maria Luísa, com a Rosa, com a Nazaré Antero, com a Daciane Barreto. A sua mãe quem é? Ana Edith Studart. Ana Edith Studart. Com a Marti Silva, né? Com um conjunto... Eu estou pedindo para você citar, porque citou várias mulheres, quero citar a mãe. Com um conjunto de mulheres, e a minha mãe foi, inclusive, presidente do CPM, que é o Centro Popular da Mulher. Então, eu cresci nesse ambiente. Me lembro quando eu queria brincar de carrinho, e aí o meu irmão dizia, mamãe, a Tici não quer brincar de carrinho, isso é brincadeira de menina. A mamãe, não é não. A mamãe não dirige. Então, carrinho não é brincadeira de menino, né? Então, esse atravessamento faz parte da minha história, inclusive, eu fui criada compreendendo que existe uma divisão social e uma divisão sexual do trabalho, que é uma construção histórica. E eu aprendi já dentro de casa com a minha mãe que essa construção, por ser uma construção histórica e ser um processo social, não biológico, era importante que a gente apresentasse uma perspectiva de mudança. E aí, depois, já grande, me engajei nesse movimento feminista. E qual é a diferença desse movimento? Porque você está falando de movimento... Na verdade, a gente podia falar de feminismo no plural, feminismos, Sim. né? E aí, já que você falou de uma geração da sua mãe, você diria que há uma diferença, inclusive, geracional em relação ao feminismo? O feminismo da sua mãe com o feminismo hoje, da Marcha das Mulheres, enfim, que você falasse dessa pluralidade e desse pluralismo de ideias e ideais que povoam a ideia do feminismo. Eu acho que a gente tem algumas coisas que ainda são incomuns, porque nós temos muitos temas que ainda não foram resolvidos. A própria questão da divisão sexual do trabalho, né? Essa que atribui o que é trabalho de homem, o que é trabalho de mulher, que destina às mulheres o trabalho de cuidado, o trabalho com os Isso você filhos. acha que é uma diferença? Isso então? é um debate que existe desde sempre. Sim. Se você vendo, também tem uma formação marxista, socialista, também herdada pela minha mãe, que era militante do PCdoB, a gente vendo os discursos da Alexandra Kollontai na Revolução de 17, ela já trazia esses elementos, né, da divisão sexual do trabalho e dessa falsa atribuição de que é papel das mulheres o cuidado com a casa, com os filhos, ainda que as mulheres também estejam no mercado de trabalho. Mas qual é a diferença que você acha que não estava lá e agora Hoje, o movimento atual se impõe? Eu acho que tem diferenças boas e tem diferenças que eu acho que merecem observação. Eu acho que existe uma compreensão sobre a diversidade do universo das mulheres. Então, hoje, fruto da auto-organização das mulheres do movimento negro, a gente tem um feminismo negro crescente, que traz hoje para a esfera, inclusive, da elaboração teórica feminista, essa compreensão de que gênero e raça são estruturas de opressão que se retroalimentam.
e que a gente deve olhar para a opressão das mulheres como uma questão central desse sistema de dominação que é o patriarcado, mas entender que, em relação às mulheres negras, as mulheres brancas são privilegiadas. São lugares de fala, então, diferentes. São lugares de fala, mas que requer de nós uma unidade, sim, uma compreensão uma pactuação. Da mesma forma, essa incorporação do transfeminismo. Né, das mulheres trans, aliadas às mulheres cis, na luta contra a opressão que nós mulheres sofremos. Você acha, então, que agora sim isso está mais evidente do que estava no passado, claro? Eu acho que isso está mais evidente do que no passado. E uma coisa que eu acho que merece de nós a atenção é a compreensão, às vezes, na minha opinião, equivocada, de que algumas esferas substituem a luta coletiva. Então, as redes sociais, ainda que sejam espaços importantes para reverberar ideias, elas não substituem a dimensão do sujeito coletivo. Porque o que muda, de fato, alguma coisa é uma mobilização. Então, por mais que eu tenha um dia que eu faça um tuitaço com uma determinada hashtag, não é isso que vai alterar o estado das coisas, né? Então, por mais que existam perfis hoje de pessoas blogueiras, influências digitais, que falam individualmente sobre o feminismo, isso jamais vai substituir a necessidade do sujeito coletivo, da formação política coletiva, né, do trabalho de base, porque é essa possibilidade de elevar o nível de consciência da outra através do convite à luta coletiva que permite com que essa outra desperte para a luta e chame outra, e chame outra. Por isso que nós, da Marcha Mundial das Mulheres, nos reivindicamos em marcha. As pessoas perguntam, sim, mas quando é a Marcha Mundial das Mulheres? A marcha é permanente, porque nós estamos sempre enfileiradas, convocando as outras a irem para as ruas. Sororidade, em outras palavras, não? É uma solidariedade coletiva, né? É uma solidariedade coletiva feminista, compreensão do feminismo e de do classe, né, e com compreensão do conjunto de imbricações que a luta feminista e que a opressão das mulheres tem. Então, a necessidade de a gente compreender o todo da vida das mulheres, apesar de compreender as especificidades, ter uma agenda de luta unificada que questione o sistema, né? Então, o patriarcado, ele existe porque ele é determinante para a estruturação do sistema capitalista, e a gente sempre fala isso. Para mudar a vida das mulheres, a gente precisa mudar o mundo. E para mudar o mundo, precisa mudar a vida das mulheres. Então, como você disse, são vários feminismos, sim, mas nós, da Marcha Mundial das Mulheres, nós nos localizamos no campo do feminismo popular, do feminismo socialista, e por isso que a gente se irmana, inclusive, com outros movimentos sociais, como o MST, a Central Única dos Trabalhadores, o MTST, a Central dos Movimentos Populares, e constrói tanto a agenda da luta feminista, essa luta pela legalização do aborto, essa luta contra a violência contra as mulheres, essa luta pelo livre exercício da sexualidade, essa luta pela igualdade salarial entre homens e mulheres, mas a gente também constrói a luta contra os transgênicos, a luta pela defesa da terra, a luta pela democracia, a luta pela prisão do Bolsonaro, como construímos a luta pela liberdade do presidente Lula, a luta pela eleição do presidente Lula, porque a gente vai conseguir efetivamente ter mudança na vida das mulheres se a gente avança em processos democráticos e se a gente tem mudanças também concretas na política geral. Compreendendo que há políticas específicas de gênero, mas essas políticas estão conectadas a outras políticas que transcendem esses territórios, esses universos. Né? E é lindo isso, é compreender. Politicamente, é uma visão macro, né? E as mulheres inseridas nesse processo. Que bonito, que bonito. Exatamente. A Marcha das Mulheres. Olha, a Marcha das Mulheres. A Marcha Mundial que realmente é mundial, viu, Ricardo? E é bonito que seja permanentemente a que você se referiu. Não é uma determinada data, é um movimento permanente. Tanto que nosso slogan é seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. Como é? Seguiremos? Em marcha até que todas sejamos livres. Até que todas sejamos livres.
E é bonito que esse todas aí envolvam, inclusive, as trans, né? As mulheres Mas trans. são quando elas... Bonito. Todas, Bonito todas. isso. As Um mulheres outro momento do cis, feminismo. as mulheres trans, as mulheres brancas, as mulheres negras, as mulheres indígenas, todas as mulheres. E já que você falou em cultura negra, eu estou me lembrando de uma outra cultura tão linda quanto, e tem tudo a ver com ela, com a nossa dialogadora de hoje, que é a Tiziana Student, e ela me trouxe um objeto que remete a essa temática, que é a cultura negra, a cultura afro-brasileira. Eu estou vendo aqui que é uma figura que eu reconheço e que está, inclusive, no seu braço. Olha aí! É Xangô, é Xangô, é Xangô. Ela trouxe pra gente Xangô. Pode pegar? Não é sacralizado, não é? Pode pegar, não é? Tá bem. Olha que lindo. Enquanto ela fala sobre isso, por que ela trouxe isso para pautar que tema, eu mostro a vocês o Xangô. Fala. Então, sobre. eu sou filha de Xangô, né? Eu sou uma mulher de terreiro. Não tenho, digamos assim, um lugar de fala para não sou uma mulher negra, mas sou uma pessoa de terreiro. E isso eu trouxe porque o terreiro tem uma dimensão muito importante na minha vida. Isso é tão interessante porque é uma mulher branca, você se considera branca, você Sim, se identifica como branca. branca, não é? E, no entanto, absolutamente engajada, não é ocasional, é eventual, é engajamento mesmo, permanente, a militância da sua vida, é atravessamento vital com a cultura afro-brasileira, com a cultura negra, que se expande para outras etnias, outras raças. Na verdade, assim, eu não, do ponto de vista da militância, eu milito no movimento cultural, eu milito no movimento feminista e milito no partido. E eu sempre digo que o terreiro é o lugar que eu sossego o meu juízo, que eu reseto o meu juízo e que eu me protejo, né, e me fortaleço para ter força para seguir na luta, né? E acho que talvez não por acaso eu seja filha de Xangô. Pois é, o que significa ser filha de Xangô? É o orixá... Tiziana Student. Xangô é o orixá da justiça, né? É o orixá que luta por justiça, né? Então, talvez esse meu espírito, né, de lutar contra as injustiças, de questionar o mundo como ele é desigual, a gente tem uma desigualdade de classe, uma desigualdade de raça, uma desigualdade de gênero, né? Desigualdades territoriais também, né? De opressão dos países do norte sobre os países do sul. Então, essa minha essência de filha de Xangô, né? Ela me define bastante. Veja, o Xangô tem aqui na mão dele, ele tem uma machada. Uma machadinha, não é? Mas mesmo assim, na outra mão, a mão também está de luta, de punho cerrado, não é? De guerreiro. Exato. Então, ele difere, então, do Ogum? Comigo. Sim, Ogum... Por quê? Porque o Ogum também é de guerreiro, não é? É de guerra. O Xangô, E o Xangô... Xangô foi porque rei... ele tem a questão da justiça, é isso? Xangô foi rei de Oió, né? Ogum também foi rei de Irê. Mas eles são orixás diferentes. Na verdade, todos os orixás são guerreiros. Todos os orixás masculinos, eles são guerreiros, né? Yansan, então, hein? E Yansan, que é também minha mãe. É tua mãe, Yansan? Sim. Então, agora complicou a história, porque, veja, o pai é Xangô e a mãe é Yansan, é guerreira mesmo, é de lutadora mesmo. Então, o Yansan é a orixá feminina luta. que traz esse arquétipo de guerreira, né? Uhum. Então, tem um ponto que, inclusive, fala assim, quando Yansan vai para a batalha, todos os cavalheiros param só para ver ela passar. Então, eu sou uma mulher de Yansan, sou filha de Xangô com Yansan, né? Sou filha da nação Omolocô, que é uma nação que origina dos cultos banto e angolês, né? E é uma nação que a gente tanto cultua orixás, como a gente também faz na nossa macumba todos os ritos da Umbanda. Então, com exus, pretos velhos, caboclos, mestres da Jurema, crianças, ciganos, né? E aí a gente... Então, eu sou filha do culto Omolocô, eu já estou na religião há
14 ou 15 anos, já tenho 13 anos de santo feito, já recebi também as minhas obrigações, né, na religião. Você é uma mãe, eles chamam de mãe pequena, que eles chamam, não é? Isso, Mãe sou pequena. mãe pequena Mãe do pequena, terreiro. que significa? Eu sempre falo assim, Ricardo, quando as pessoas perguntam, as pessoas da política, e o que é mãe pequena? Aí eu falo, é tipo a secretária executiva do terreiro, é a número 2. É a secretária executiva da Secutifor e a secretária executiva do terreiro. E aí as pessoas também, às vezes, da macumba perguntam, mas e o que é ser secretária executiva? Aí eu falo, é tipo ser mãe pequena. Entendeu? Entendi. Então, a mãe pequena é um cargo que é dado reconhecendo o tempo, né, de presença da pessoa no terreiro e, obviamente, que não só pelo tempo, mas é um chamado mesmo espiritual de que você cumpra funções, né, auxiliares ao Pai de Santo. Então, é como se fosse, de fato, é uma secretária etapa executiva. para ser a mãe do terreiro, a mãe de santo? Não, Poderá assim, ou não ser, né? caso seja do meu interesse constituir, né, um terreiro e ser mãe grande, eu tenho permissão da espiritualidade e do meu dirigente espiritual para isso. Mas eu acho que está de bom tamanho, pela infinidade de coisas que tenho, tanto a militância no partido, a militância no movimento feminista, essa missão agora de gestora da Secutifor, auxiliando a nossa secretária Helena, no meu caso, como secretária executiva. Então, por hoje, eu acredito que estou cumprindo minhas tarefas. O pequeno está de bom tamanho. Por hoje, porque em si mesmo, independente de ser uma hierarquia, ele em si já é uma competência enorme, né? E um trabalho de missão imenso. Mas eu acho que poderíamos aqui, nesses 2 últimos minutos, dessa primeira etapa, desse primeiro percurso, desse primeiro segmento do programa Diálogo, a partir do objeto que você me trouxe, que é o Xangô, a imagem de Xangô, pautar aqui para que você falasse sobre exatamente a perseguição, a discriminação que existe em relação às religiões afro-brasileiras. E aí, no caso dessa perseguição... Porque isso tem a ver com política, né? Não tem a ver só com a política das religiosidades, mas tem a ver com política mesmo, com ocupação de espaço, etc. Podia ser um bom tema para um próximo bloco, não podia? Hein? Poderia. Vamos então fazer isso? No próximo bloco, porque 2 minutos é muito pouco para esse tema. Vamos partir para esse tema para discutir com uma pessoa que tem uma consciência política, tem militância política e que tem ligação intrínseca, não é? Umbilical com a religiosidade, para falar sobre a perseguição que existe num país de forma tão absurda, não é? Um país que tem um atravessamento tão grande em relação à cultura negra, que é a discriminação às religiões afro-brasileiras. No próximo segmento, com ela, a secretária executiva da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, graduada em Letras, a nossa dialogadora, que é Tiziana Studart. A dialogadora de hoje é esta aqui, ó. Tiziana Studart, ela é secretária executiva da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Fortaleza, enfim, da gestão do prefeito Evandro Leitão, e ela é graduada em Letras, ela é militante do Partido dos Trabalhadores e é a nossa dialogadora de hoje, Tiziana Studart, que me trouxe o seu crachá, mas me trouxe também a imagem de Xangô. E eu disse no segmento anterior que nós poderíamos falar, a partir daqui, da perseguição das religiões, em relação às religiões afro-brasileiras, de tendência, de origem afro-brasileira. E agora eu passo a palavra, então, a ela para falar sobre esse tema. A gente sabe que, historicamente, as religiões, né, os cultos afro-brasileiros, eles foram perseguidos, né? Esses cultos que foram trazidos, né, a partir da diáspora que sequestrou o povo de África e trouxe para cá, né? Então, os cultos, eles sempre foram reprimidos pelos senhores. Por isso a gente teve o advento, inclusive, do sincretismo, né? Quando, para louvar Xangô, se utilizavam de uma imagem de São Pedro ou de São Jerônimo. Para louvar Iansã,
associavam a Santa Bárbara, Ogum, São Jorge, Iemanjá, assim... Nossa Senhora da Conceição, Oxalá, Jesus Cristo, né? Então, sempre foi um culto perseguido, né? Foi perseguido por racismo. Então, o que as pessoas chamam de intolerância religiosa é, na verdade, racismo religioso, porque se trata de um culto do povo negro. Na ditadura, a gente teve perseguição não só aos cultos afro-brasileiros, a gente teve perseguição às rodas de samba, a gente teve perseguição à capoeira, né, como também um outro elemento da cultura negra. E hoje a gente ainda tem esse advento do ódio religioso, que, repito, se trata de racismo religioso, porque se trata de uma manifestação de fé advinda, né, do povo negro, que chegou aqui nesse país através do sequestro do seu continente para ser escravizado pelo povo branco, né? Durante o último período, a gente tem assistido a um recrudescimento, né, desse ódio religioso, com ataques, inclusive, a templos religiosos. Isso já aconteceu no passado, motivo pelo qual a gente tem, inclusive, datas importantes no nosso calendário, como 21 de janeiro, consagrado como o dia de luta contra a intolerância religiosa, em função do ataque que o terreiro de Mãe Gilda de Ogum sofreu justamente no 21 de janeiro, né? E essa data ficou assim marcada, porque, inclusive, ela veio a óbito. Mas no último período, onde a gente tem uma polarização das ideias, né? Uma polarização entre as ideias boas e as ideias ruins, eu diria, né? E nesse conjunto de ideias ruins, de ideias que defendem o genocídio do povo negro, que defendem o genocídio do povo indígena, que defendem o genocídio da população LGBT, que defendem que o lugar de mulher é ser bela, recatada e do lar, que menina deve vestir rosa e menino deve ser azul. Então, nesse conjunto de ideias ruins, a gente tem um recrudescimento, né, do ódio religioso e da perseguição aos cultos de matriz africana. Tiziana, eu estou vendo que há um outro objeto que me parece que tem a ver também com religiosidade ou com expressão, ou não, estou enganado. Me parece dança, sei lá, ligação com os árabes, talvez, com a dança árabe, com influência árabe. O que significa? Coisa tão linda. Segura aqui pra gente mostrar mais ainda. Olha que coisa linda que ela trouxe. Eu queria... Não, é o contrário. Ah, pega aqui. O que é isso? Enquanto a gente mostra, você nos explica. Aqui é um cinturão, né, de dança. Com saudade de dar vazão à minha expressividade, voltei a dançar, né? Tem mais ou menos uns 3 anos, e escolhi as danças árabes, especialmente a dança cigana. Então me ocorreu certo, referência à cultura árabe. Sim, a dança cigana, né? Fui ser aluna da Lena Beauty, que desenvolve um bonito projeto que é o Ciarábia. Né? E aí E é bonito porque quando se movimenta, você tem um E quando som. A gente faz esse som, né? As moedinhas, elas têm uma função percussiva também. Então, dançar é uma coisa que, para mim, é muito, muito terapêutico. E a dança tem me feito bem, não só para a cabeça, mas também para o meu mucumbu. Porque eu tenho inflamação na lombar. E a dança do ventre, especialmente, ela justamente trabalha toda essa região pélvica. Então, eu estou há alguns anos sem sentir dores na minha sacroileite, graças à dança. E há um sentido... um sentido assim, religioso, não só a objetivação, o objetivo terapêutico, mas há um sentido religioso, um sentido espiritual, sim, a dança. Ricardo, tem uma confluência porque, como eu te disse, né, na Umbanda a gente tem diversas linhas, né?
Lá na nossa casa, a gente particularmente trabalha com a linha dos povos ciganos e a linha do Oriente. E os ciganos foram tão perseguidos, hein? Também. Muito. E são ainda. E eu tenho uma ligação forte com essa linha de povos ciganos, né? E então eu também sinto uma conexão espiritual no meu processo de dançar. Eu acho que tem uma confluência, assim, também com a espiritualidade. Acho que dançar é espiritual. Pois é, o corpo produz algo que a vida sedentária não produz, em termos de produção de saber, não é? Mas eu estou vendo que há, não só este objeto que você me trouxe, é um enfeite, digamos, é um adereço para a sua dança, mas há outros adereços que eu estou vendo que você me trouxe. Ô, Tiziana, estuda, você me trouxe, é um brinco? É um brinco. É um par de brincos. É um par de brincos. Eu me sinto nua se eu tiver sem brinco. Está com um brinco lindo também agora, nesse momento. É de artesanato. Esse aqui é um artesanato da Feira Negra, feita por um artista que chama... O trabalho dele é Martelo Atelier, o Pádua. E esse brinco é da Feira Negra. E esse brinco aqui é feito pelo povo Genipapo Canidé, pelas nossas indígenas. Ele é bem colorido. Tá. Aqui. Então... Opa. Eu adoro brinco, eu coloco o brinco para ir para academia. Essa frase é muito forte, eu me sinto nua se eu não tiver de brinco. Explique-se, por gentileza, eu fico ao Freud e ao Lacan, por favor. Eu não no sei, mínimo. Eu acho que... E o brinco nem significa tanto um elemento da feminilidade, porque homens usam brinco. A gente estava falando dos ciganos são sempre de brinco. Os homens indígenas usam brinco, mas eu adoro estar com um penduricalhozinho, então eu me sinto realmente nua. Eu fico agoniada. Se eu sair de casa sem brinco, eu volto para casa e boto um brinco. E o que significa isso para você? Essa nudez sem brinco? Eu me sinto... E olha que eu tenho um cabelo grande, pois né? É. Mas eu gosto sempre de estar de brinco. E são brincos grandes também. São brincos grandes, porque senão meu cabelo não deixa o brinco aparecer. Então, quem quiser me fazer feliz, inclusive, fica a dica, me dá brinco. Não, mas então, eu trouxe o brinco porque eu acho que o brinco é um elemento que... E é lindo, tem a ver com a cultura indígena, não é? Isso. Genipapo, é? É, do povo Genipapo. O brinco me representa muito por isso, porque eu estou sempre de brinco, eu estou sempre de brincos grandes, estou sempre de brincos coloridos, né? Então, eu acho que o brinco é uma coisa que me simboliza muito, assim. Dentre todos os adereços, anel, pulseira, o brinco é o que mais me representa, porque é isso, eu sempre estou de brinco, eu gosto muito. Eu que conheço você faz tanto tempo, além da associação entre política, religiosidade negra e brinco, festa, eu me lembro de você e associo à música. E eu estou vendo que você trouxe um objeto que tem a ver com música, que é quase um adereço seu, que você está sempre com ele, muito com ele. Aqui são meus fones, né? Os fones de ouvido, é isso? De ouvido. É isso, sim. Eu queria que você falasse sobre isso, a sua relação com música. Eu sei, inclusive, que você foi produtora de música, não foi? De produção de grupos de música. Com produção musical. Trabalhou com um grupo Renegados, eu acho, não foi? Enfim, eu acho que tem uma ligação muito grande, não só como a curtidora da música, enfim, aquela que deixa a música fluir, mas até do ponto de vista profissional, você é produtora de música. A música também faz parte do meu DNA. Canto mal para caramba, certo? Não me peça para cantar. Por que faz parte do DNA? Mas o meu pai é um médico músico. Meu pai é músico, meu pai toca violão, canta. E eu cresci muito nesse ambiente da música, né? Do meu pai tocando pra gente, sempre ouvindo música boa também, do meu pai rodeado de amigos em roda, tocando violão, e com amigos, assim, muito significativos para a nossa música, né? Para a música, inclusive, do nosso estado do Ceará. Que música você ouve enquanto está com esses headphones, hein? Eu uso muita... Eu escuto muita coisa. Eu escuto Nação Zumbi, que eu gosto bastante. Depende do meu estado de espírito. Então, vai do rock ao reggae, passando por música popular brasileira, passando por música nordestina, escuto música do Oriente, escuto música árabe, escuto ponto de macumba, escuto muito. Às vezes eu estou na academia, lá puxando um ferro, e as pessoas nem imaginam que eu estou ouvindo um ponto do seu Zé Pilintra. Mas eu estou ouvindo
macumba, às vezes também na academia. Então, eu sempre coloco música para fazer alguma coisa. Se eu vou fazer uma faxina, aí eu coloco comadre Fulozinha, coloco um forrozinho, porque você vai dançando ali com a vassoura, né? Limpando a casa e tal. Se eu vou cozinhar, aí depende do que eu vou fazer, eu posso colocar um reggae, ou então eu coloco alguma música popular brasileira que eu saiba cantar do começo ao fim. E eu lhe trouxe exatamente uma música popular brasileira, que a cada convidado nosso, a cada dialogador, dialogadora, a gente associa uma música. E eu associei você a esta música dos, acho que é Titãs. Titãs, sim, sim, sim. É com ele. Ó aqui. Ó ele. Arnaldo Antunes. Para que você comente a partir daí um pedacinho da música para a gente pensar. Tem tudo a ver com ela. É política, é música, é ritmo, dançante, inclusive. Bebida é água. Comida, os Titãs. É pasto. Você tem sede de quê? Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Agora veio o A importante. gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente quer comida, diversão e arte. Só comida, a gente quer saída para qualquer A gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida. Estamos falando então com a secretária executiva também, hein? não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. E ela sabe a letra. Ela deve estar ouvindo. Ela sempre deve ter ouvido isso também aqui, ó. Bebida é água. Bebida é água, É pasto. comida é Você tem paz. sede de quê? Você tem sede de quê? De quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente quer comer e fazer amor. Prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente quer dinheiro e Não quer felicidade. só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. A gente quer inteiro e não pela metade. Temas para colocar na mesa para a nossa dialogadora de hoje, a Tiziana Studat. Tiziana, e a partir daí, o que você poderia pensar, hein? Eu que sou macumbeira e tu adivinha as coisas. Eu gosto muito de Titãs. É a minha banda. Titãs e Nação Zumbi são as minhas bandas de rock brasileira preferidas. Pois então, esse show do Titãs no Paulo Sarazate, inclusive essa música cantou lá, foi esse disco dos Titãs, e eu tive a oportunidade de ver novamente na turnê que os Titãs fizeram ano passado, e eu pude vê-los e ver, inclusive, o Arnaldo Antunes cantando essa música, não mais com a mesma juventude, mas com a mesma voz maravilhosa E com a de mesma sempre. sede. E eu, Você sem tem tanta sede de juventude, quê? sem tanto joelho, pulei o show inteiro. Você tem sede de quê? Pergunta. Sede de justiça, sede de Sede intervenção. de justiça. Eu, como uma boa de filha de militância. Xangô, tenho sede de justiça. Como boa filha de Xangô, eu tenho fome de comida também, sabe? Porque nós, filhos de Xangô, somos bem comilões. Mas a gente diz a letra, não quer só comer, Mas a gente não quer só comer e comer. fazer amor também. E a gente tem fome de quê, né? A gente tem fome de diversão e arte, a gente tem fome de justiça, a gente tem fome de uma vida digna, né? A gente tem fome de igualdade entre homens e mulheres, a gente tem fome de democracia. Então, a gente tem fomes permanentes e a luta é que sacia essas fomes ou que nos dá mais fome para a gente ir buscar mais alimento. E o alimento que, como diz a música, não é só comida, é arte, é a espiritualidade, né? Um conjunto de coisas que nos satisfaz, que nos faz feliz. Uma delas é democracia. Você falou em democracia e eu que estou aqui também para juntar as coisas, porque eu acho que diálogo é isso, é um percurso de uma coisa em função da outra. Eu acho que poderia agora entrar o outro objeto, o último objeto, antes do objeto surpresa, que eu trouxe para ela, ela trouxe um para mim, que é essa bandeira. Tem tudo a ver, então, com outra sede da nossa dialogadora de hoje, que é democracia. Olha o que ela me trouxe! A bandeira do presidente Lula, hein? É democracia, não? Hoje, nesse momento tão crucial, acho que a associação do Lula é com a imagem da defesa da democracia. Essa bandeira que tem Lula presidente
ela conta muito de mim, eu não podia não trazê-la. Primeiro porque aos 10 anos de idade eu fui para o comício do Lula lá na Praça José de Alencar, em 89, com isso estou revelando minha idade. Mas fiquei muito impressionada, fiquei muito encantada já pela figura daquele homem. E aí, em 98, quando o Lula perdeu a eleição, a minha primeira atitude foi me dirigir à sede do Partido dos Trabalhadores, né, em novembro, e me filiar ao PT. E isso foi em 98, eu estou com 46. Ou seja, há 27 anos eu não só sou filiada, mas como eu tenho uma militância no partido. Mas eu tenho mais tempo de vida dentro do PT do que fora dele. Então, a minha vida se confunde um pouco já com a minha... um pouco com o Partido dos Trabalhadores. Eu estou nele desde 98, né? Então, eu vivi a derrota do Lula em 89, criança, em 94, adolescente, em 98, já jovem, quando tomei a decisão de me filiar. Em 2002, eu vivi a eleição do Lula de forma intensa, porque fui para São Paulo participar da coordenação nacional da campanha de juventude Lula presidente. Então, eu tive uma juventude ali vitoriosa, porque a minha juventude elegeu Lula presidente. Depois, em 2006, segui novamente na coordenação da campanha do presidente Lula, já na coordenação de mulheres. E aí tivemos a eleição da presidenta Dilma, o impeachment, a prisão injusta do presidente Lula. Aqui no Ceará, eu coordenei o Comitê Lula Livre. Em 2018, tive uma participação muito intensa nessa luta pela liberdade do presidente Lula e na eleição do Haddad. E em 2022, eu tive a enorme alegria de militar pela eleição do Lula, né? Foi um resultado que o Brasil todo comemorou. E depois de eleito, eu também tive a alegria de participar da transição. Eu fui da coordenação da transição do governo do presidente Lula no capítulo de participação social, que é de onde, inclusive, eu trago essa bagagem de participação social, que foi a partir disso que eu fui para a Secult-CE, e foi a Secult-CE que essa presença na Secult-CE que fui legitimada como gestora e com o campo cultural a estar hoje na condição de secretária executiva de cultura. Então, são coisas que se juntam, mas assim, o fio condutor é a minha militância no Partido dos Trabalhadores, é essa minha relação de construção desse instrumento político que eu acredito ser o maior instrumento de luta da classe trabalhadora no mundo, que é o PT. Então, a minha vida, né, dos meus 20 anos, dos meus 19 anos até hoje, aos 46, ela tem sido dedicada à construção desse projeto. E o Lula está num desafio que transcende o próprio partido, porque ele foi eleito numa como é que chama? Num conjunto de... Não é? Numa concertação, ampla que ele chama. Aliança Numa de ampla aliança de vários partidos. E que no não é? segundo turno contou com o apoio de pessoas que, eu sempre brinco, uso essa expressão, não são do mesmo núcleo da novela, né? O Fernando Henrique, né? Outras pessoas da social-democracia. Pessoas surpreendentes, né? Pessoas que inclusive, já apoiar, foram adversários, né? O próprio Alckmin. O próprio Alckmin, não é? Um grande adversário mais do Lula uma que está ali compondo a chapa. Mais uma compreensão do que estava em jogo, E outros partidos, União, Republicanos, não é? Só não tem o PL, imagina. Não tem, porque o PL é o partido do Partido Bolsonaro. Mas assim, da oposição. Não existe falar de mim, né, sem falar do Partido dos Trabalhadores. Até porque você acabou de dizer algo que eu não tinha percebido ainda, apesar de conhecer você com certa intimidade, né, de relação de amizade, que você tem mais vida dentro do partido do que fora do partido. Que loucura, né?
Quer dizer, desde quase uma pré-adolescente, uma criança, né? Com 19 anos. A minha mãe foi do PCdoB, como eu disse, quando eu era criança. Então, eu fico brincando que eu fui do PC do Baby. Do PC do Baby. Porque eu tinha 4 anos quando a mamãe, né, começou a militância no PCdoB. Cresci dentro, tenho um enorme carinho por muitas figuras, o Inácio, a Terezinha, o Patinhas, né? Sim. Tem um carinho ligação com o enorme por PCdoB. eles, são pessoas que me viram crescer, a Daciane Barreto, enfim, várias outras pessoas. E o PCdoB que apoiou o Lula e que o PCdoB, está que é um partido hoje aliado, e hoje a gente é confederado. É confederado, é verdade. Então, hoje o PCdoB está na mesma federação, aí é bom, porque agora a gente está juntinho de novo, né? Chegou a hora do objeto surpresa, eu trouxe um para ela, vou passar agora para ela, e ela trouxe um para mim, e eu peço que ela passe para mim, porque eu vou abrir primeiro dela, para saber o que ela me trouxe. A Tiziana, secretária executiva da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Não abra agora, eu quero primeiro dar o privilégio de abrir o dela, para que ela fale sobre isso. Por que ela me trouxe... Estou pegando aqui, não sei nem o que é, sinceramente. Parece uma chupeta, alguma coisa assim. Será? Estou sentindo uma mamadeira, será? Vamos ver o que é que ela me trouxe. A Tiziana me trouxe... Tem a ver, é um conta-gotas. Que será isso? Com a palavra, ela que me trouxe. É um remédio, energia, vigor, resistência, cordyceps. Com a palavra Tiziana. Por que ela me trouxe como objeto surpresa um conta-gotas? Um remédio, imagino. É isso? É um suplemento. É um suplemento. É o cordíceps, ele é um cogumelo, ele é feito a partir de um cogumelo, de um fungo. Eu sou uma pessoa consumidora de fungos. Eu utilizo o cordíceps porque ele é melhor do que a creatina para dar energia para malhar. Eu não te falei essa parte, mas eu também sou uma pessoa fitness. Eu treino todo dia. E o cordíceps dá uma energia enorme. Então, ele aumenta, ele melhora o sistema imunológico, reduz a fadiga dos músculos quando você pega peso pesado, melhora as funções respiratórias, as funções hepáticas, reduz a glicemia e ele também aumenta a energia sexual. Então, ele é... Então, tem a ver com a música, a gente não quer só comer, a gente quer fazer amor. Não é o que eu digo. Quando E você pode tomar a qualquer momento? Você toma 20 gotas até 3 vezes ao dia. E pode tomar a qualquer momento? Pode. Você pode tomar agora um pouquinho? Posso. Então põe. Põe na água. Na minha água. Põe na água. Quantas gotas? Pode misturar com suco, pode misturar com a própria 4, creatina 5, também. 7. Aí eu também tomo 7 gotas. Tomo juba de leão, que o juba de leão ele é um neurotransmissor, me ajuda a dar foco. Porque com esse tanto de coisa que essa mulher faz, como é que ela consegue se concentrar? O juba de leão me ajuda. Eu trouxe para ela o quê? Ela vai dizer agora o que foi que eu trouxe para ela. Ela me trouxe essa coisa linda, que é uma revelação mesmo da personalidade dela, da militância dela. O que ela trouxe? Eu trouxe para você uma carteira. Olha, me trouxe dinheiro! Com dinheiro! Adorei! Por que eu trouxe isso? Porque a secretária... Eu, pelo menos, acho que eu trouxe para quem? Eu trouxe para pautar verba. Eu trouxe para... Eu pensei na secretária executiva, dizendo, meu Deus, tem que ter dinheiro para todas as atividades, para falar da administração do dinheiro para a cultura. É isso. Dólares e dinheiro real. É muito bom você ter trazido, porque nós estamos num momento crucial de discutir o lugar da cultura, né, nos financiamentos públicos, né? Isso. Nesse verba ano para culturas, que a gente está no segundo ano de execução da Paulo Gustavo, né, a direita da Aldir Blanc, perdão, a direita toda hora questionando, querendo tomar o nosso Fundo Nacional de Cultura que nós tanto lutamos. E na cidade de Fortaleza, a gente também precisa avançar na perspectiva de chegar àquele teto de execução, né, de mais de 1% do orçamento para a cultura, 1% é previsto em lei. Isso é um compromisso, inclusive, que o prefeito Evandro assumiu, mas eu acho que trazer essa discussão à tona nos convida a construir uma mobilização e uma pactuação entre a sociedade civil e o poder público para que a gente consiga elevar as verbas
para a cultura. Eu trouxe também porque, recentemente, houve um corte enorme em relação à cultura, né? 84% das verbas foram desviadas, foram tiradas para Na verdade, as emendas. O Congresso votou Congresso, isso. As emendas dos deputados. E a cultura foi desossada. Não, o Congresso, ele votou por uma redução deste valor da Política Nacional Aldir Blanc, mas a gente, Pois é. ainda bem que a gente tem um governo federal comprometido com a PENAB, que é a Política Nacional Aldir Blanc, uma política sancionada pelo presidente Lula. Então, a gente está nesse processo, junto com o Ministério da Cultura, de garantir com que esse corte não aconteça. Mas nós, que somos do campo cultural, temos a tarefa de afirmar permanentemente que sem dinheiro não tem cultura. A gente precisa ter política de fomento cultural para tudo. É verdade, por isso que eu trouxe, para pautar exatamente isso. Essa luta por mais, um percentual maior para a cultura. E esse é um tema que tem tudo a ver com a nossa dialogadora de hoje, a Tiziana Studart, a quem agradeço tanto pela presença. Que bonito, como é que eu podia terminar com mais dinheiro? Não, é para lembrar, acho que podia terminar lembrando o Arnaldo Antunes, dizendo que a gente não quer só comida, a gente quer... Bebida, diversão e arte. E arte. A gente não quer só comer, a gente quer também fazer amor, a gente quer saída para qualquer parte. E uma das saídas é o nosso diálogo, que vai ao ar toda sexta-feira. E eu convido você para que esteja sempre conosco, às 22 horas, no canal 5. Diálogo.